Você já teve que trabalhar com uma pessoa manipuladora? Ou você já conviveu com uma pessoa manipuladora? Olha, se você viveu, você está no vídeo certo, porque aqui eu vou te ensinar 4 técnicas de como se blindar de uma pessoa manipuladora. Aquela pessoa que manipula tudo ao seu favor. Pega todas as suas ideias, leva para outras pessoas e ela ganha o crédito por isso. Esse vídeo é para você. Eu sou o Israel Monteiro e se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, deixa o seu like e vamos para o vídeo. Olha, eu selecionei 4 técnicas que eu desenvolvi durante a minha caminhada como comunicador e também devido ao meu convívio com outras pessoas. Nessa jornada minha, desde os meus 14 anos de idade, que eu estou no mercado de trabalho, eu encontrei inúmeras pessoas e várias dessas pessoas gostavam de manipular situações. Então, eu tive que aprender com pessoas que também entendiam desse assunto sobre manipulação e daí criei as minhas próprias técnicas para estar me blindando de pessoas inconvenientes, pessoas que sempre gostam de ganhar crédito em tudo. Mas um ponto interessante é que o manipulador, ele não é uma pessoa inteligente. Sabe por quê? Porque ele sempre precisa do que você sabe para ele gerar uma situação em favor dela. Vamos para as nossas 4 técnicas. A primeira delas é nunca você adiantar um assunto. Digamos, você trabalha com alguém e essa pessoa, junto com você, faz uma função meio que parecida. E vocês precisam trocar ideias diariamente, ou pelo menos de vez em quando. Quando você tiver que conversar com essas pessoas, seja sucinto. E se você falar algo, seja raso na sua conversa com ela. Porque se você adianta assunto, ela leva isso para o seu patrão, para o seu chefe, e lá eles fazem com que esse assunto deixe de ser original seu e passa a ser desta pessoa, do manipulador em questão. Você consegue entender por que você não pode adiantar os assuntos? E tome muito cuidado com o que você fala, com o que você conversa com o manipulador, porque ele tem o poder, entre aspas, de pegar isso e sempre deixar em seu favor e quase sempre contra você. Essa é a nossa primeira técnica. Nunca adiante um assunto que não tem necessidade para um manipulador. Vá direto no seu chefe, vá direto na pessoa que você quer falar isso e fale. É bem melhor. A nossa segunda técnica é para que você seja o mais direto possível. Essa completa a nossa primeira técnica. Se você tem que conversar com um manipulador, com a pessoa que gosta de manipular as situações, seja direto. Você não precisa dar muito detalhes sobre a sua vida, não precisa dar detalhes do que você está fazendo. Porque, como eu disse na primeira técnica, essas pessoas, elas pegam a sua ideia para tentar jogar contra você, certo? Então seja direto, não precisa explicar. Se você tiver que conversar com essas pessoas sobre algum determinado assunto e você perceber que ela está levando para o âmbito de um debate, de uma conversa, olha, não aceita esse tipo de jogo. Nada mais é que é para te desestabilizar, tirar você de si e, é claro, deixar um ambiente favorável a ela. O manipulador gosta de tirar a paz, ele gosta de tirar você do seu controle normal, gosta de tirar você do seu estado sóbrio para que você entre no jogo dela. Não caia no jogo do manipulador. Se ele precisar conversar com você, te questionar sobre algum assunto, seja sempre enfático, seja sempre duro, às vezes, não com ignorância, mas simplesmente coloque o seu ponto de vista e não mude o seu ponto de vista e não entre em debate com a pessoa que é manipulador. Ela quer te desestabilizar, ela não quer outra coisa para que toda aquela situação fique a favor dela. Entende? A nossa terceira técnica é: não demonstre nenhum sentimento afetivo por pessoas manipuladoras. A sua mente deve estar blindada, mesmo que você esteja chateado ou magoado, porque geralmente os manipuladores eles conseguem tirar a nossa paz. Só que eles não precisam saber que você não está em paz.
Deixa sempre ele confuso. Mesmo que você estiver triste, mantenha-se. Uma cara de paisagem, não tem problema nenhum. O importante é que ele não saiba aonde te atacar. Se você estiver feliz, mesmo assim, não demonstre muita felicidade próximo de um manipulador, que ele pode fazer de tudo para tirar a sua alegria, a sua felicidade. Então não deixe ele entender em que estado emocional, em que estado você está. Porque assim você se blinda e ele jamais vai ter acesso às informações, principalmente no âmbito emocional da sua vida. Certo? A nossa quarta técnica é a que eu mais uso no meu dia a dia. É onde eu me blindo de não deixar as minhas informações, as minhas suposições, as minhas crenças e os meus valores serem vazados para o domínio de uma pessoa manipuladora. Quando você tem o seu ponto de vista formado sobre algo, é sua opinião. Você não pode deixar que as pessoas simplesmente e principalmente o manipulador entre na sua vida, ditando regras e fazendo com que você se sinta mal. O que eu faço para me blindar? Qual é essa técnica? Eu sempre, simplesmente descobri que quando você dá razão, mesmo o manipulador não tendo razão, ele se cala. O manipulador, ele gosta de ser o dono da razão, certo? Ele gosta de controlar. Mas quando você passa a responsabilidade para ele, ele quase sempre se esquiva, ele se afasta, ele, de certa forma, ele não se sente confortável perante a isso. Portanto, quando um manipulador vier te pedir algo, peça para ele, de preferência se for no trabalho, para que ele escreva em mínimos detalhes o que ele quer. A partir dali, você dá a ele a responsabilidade de fazer algo. Como eu disse, eles não gostam muito de receber obrigações e não gostam muito de ser responsabilizados. Por quê? Ele gosta de sempre pegar uma história que já foi contada, modificá-la e ele ganhar crédito daquilo. Então, quando ele tem que fazer algo, isso se torna mais difícil. E quando você dá responsabilidade a eles, aí as coisas complicam. E quase sempre eles se calam, porque eles não têm uma história para modificar, não têm aonde atacar, a responsabilidade é dele, então ele vai ter que fazer acontecer. Certo ou errado, ele vai ganhar o crédito do bem ou do mal, certo? Então, na minha caminhada, eu tive que trabalhar com pessoas difíceis de lidar. E principalmente um colega de trabalho, da qual ele fazia sempre esse jogo, que eu acabei de narrar para você aqui. Ele pegava sempre as minhas ideias, trabalhavam essas ideias, colocava alguma coisinha a mais e levava para o chefe. Quando chegava lá, eu já deixava de existir e passava a existir a ideia dele. Então, eu percebi que se eu diminuísse as informações passadas para ele, se eu não passasse todas as informações que ele gostaria de ter, ele ficava limitado. Então eu comecei a aplicar essas técnicas. A maioria das vezes eu fiquei calado para ele não saber o que eu estava pensando. Concordava com ele quando ele vinha conversar comigo. Ele não sabia nem o que dizer. Eu já estava dando a ele a responsabilidade. Ele chegava, perguntava algo, eu falei, beleza, pode fazer, tá tranquilo, como você quiser. Quando eu percebia que ele queria entrar em mais detalhes, eu simplesmente dizia a ele, olha, o meu ponto de vista é esse. E ele questionava, por quê? Eu falei, não, porque eu não me sinto confortável de fazer diferente. Eu não entrava em detalhes, entende? Se você blinda isso, ele não sabe aonde atacar. Se ele não sabe aonde atacar, obviamente, ele não vai te atacar. Ele vai ficar sempre ao derredor, vai estar sempre próximo de você, mas sem sucesso. Se você fizer isso, se você colocar essas 4 técnicas em prática, eu te garanto que você vai ter aí um alívio dos manipuladores. Não é fácil ter pessoas assim próximo da gente. E a gente precisa aprender algumas técnicas para ir te blindando e fazendo com que você tenha dias bons, dias felizes, tá bom? E nunca se esqueça, ore a Deus pedindo para que menos pessoas manipuladoras trilhem o mesmo caminho que o seu e que você tenha que encontrar com essas pessoas em um momento ou outro da sua vida.
certo? Peça a Deus para que Ele tire essas pessoas do seu caminho, peça a Deus para que Ele te dê orientações de como agir com essas pessoas, que é uma boa pedida, tá? Deus é o dono de tudo, Ele tem um controle de tudo. A gente se encontra no próximo vídeo. Se gostou, já se inscreve, deixa o seu like e deixa nos comentários qual o próximo tema que você quer que eu fale para você.